Um milionário deu R$ 300 a uma mendiga, e no mesmo dia, ele a viu no túmulo da sua esposa. O que parecia ser apenas um gesto de caridade se transforma em algo muito mais sombrio. Ao dar R$ 300 para uma jovem mendiga, um homem milionário jamais imaginaria que esse simples ato conduziria a uma descoberta arrebatadora. No mesmo dia, ele a encontra em um lugar que jamais poderia imaginar, no túmulo da sua falecida esposa. Eduardo sempre achou que o casamento fosse uma simples formalidade. Para ele, era como uma assinatura em um contrato, algo que precisava ser feito para que a vida seguisse. Ele nunca havia dado muita importância ao significado real de estar com alguém. Mas quando conheceu Elisabetta, a filha do velho amigo de seu pai, ele pensou que aquilo fosse apenas mais uma fase. Ela era bonita, inteligente e encantadora. Ela tinha uma maneira de olhar para o mundo que Eduardo achava fascinante, mas algo nele não conseguia entender a verdadeira profundidade dessa conexão. Os primeiros meses de namoro foram como uma dança sem ensaio. Eles se encontraram várias vezes, e Eduardo, com seu charme usual, fazia de tudo para impressioná-la. Elisabetta, por sua vez, não se entregava com facilidade. Ela era cautelosa, desconfiada, como se houvesse algo que ela ainda não soubesse sobre ele. Ela via em Eduardo o reflexo de uma vida que não a preenchia totalmente. Mas, com o tempo, ela se entregou. Não por estar apaixonada, mas porque acreditava que o amor viria depois do compromisso. Quando casaram, havia um brilho nos olhos de Elisabetta, mas também uma sombra que ela tentava esconder. Ela achava que o casamento seria o início de uma nova etapa. Com o tempo, Eduardo a tratava com um carinho frio, como se ela fosse mais uma tarefa a ser cumprida. Ele a via, mas nunca a escutava. Ela falava sobre suas vontades, seus sonhos, mas ele estava sempre ocupado com seus próprios pensamentos, com seus próprios problemas. O amor, se existia, parecia um fogo fraco e distante, algo que eles compartilhavam por convenção, mas não por necessidade. O primeiro ano de casamento foi uma sequência de jantares, eventos sociais e viagens que Eduardo fazia questão de registrar para os outros. Para ele, aquilo era suficiente. Para Elisabetta, no entanto, não era. Ela queria mais. Ela queria ser ouvida, queria ter suas inseguranças e angústias compartilhadas, queria sentir-se amada de verdade. Mas Eduardo não conseguia perceber isso. Seu coração estava fechado em um casulo de indiferença e, quando tentava abrir a casca, se via perdido e sem saber como lidar com as emoções de outra pessoa. As discussões começaram lentamente. No início, eram pequenas frustrações, coisas que pareciam irrelevantes, mas que, na realidade, eram os primeiros sinais de um abismo se abrindo entre os dois. Eduardo chegava tarde do trabalho e reclamava de como o escritório estava sobrecarregado. Elisabetta, por sua vez, tentava conversar sobre como se sentia, mas sempre parecia ser ignorada, como se suas palavras fossem apenas ruído no fundo da conversa. Ela queria contar-lhe sobre suas inquietações, suas dúvidas, sobre o que estava acontecendo dentro de si, mas ele estava sempre ocupado com algo mais importante. O ponto de virada aconteceu em uma tarde de outono, quando Eduardo chegou em casa mais uma vez com o rosto tenso. Ele havia passado o dia inteiro lidando com uma reunião crucial para seus negócios, e quando entrou no apartamento, esperava uma recepção calorosa de Elisabetta. Mas ela não estava na cozinha, como costumava estar. Ela estava sentada no sofá, olhando pela janela, com os braços cruzados. "Você vai ficar aí o dia todo sem dizer nada?" Eduardo perguntou com impaciência, já percebendo que havia algo errado. Elisabetta se virou devagar. Seus olhos estavam cansados, como se carregassem o peso de anos de silêncio. "Você nunca percebe, Eduardo. Nunca percebe quando algo não vai bem. Eu não sou só sua esposa. Sou uma mulher, uma pessoa que tem sentimentos também. Não sei quanto tempo mais eu posso viver assim." Ele não respondeu imediatamente. Ele se acomodou na poltrona e ficou em silêncio, como se estivesse processando suas palavras, mas na verdade, estava apenas se perguntando por que ela não entendia que ele tinha suas próprias preocupações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Eu não sei o que você quer de mim, Elisabetta." Ele finalmente falou, sua voz fria.
Eu trabalho o dia todo para que você tenha tudo o que precisa. O que mais você poderia querer? A dor no rosto de Elisabetta foi evidente. Ela olhou para ele, tentando encontrar o homem com quem se casou, mas não havia mais aquele brilho nos olhos dele. Eu não quero mais isso. Eu não preciso das coisas que você me dá, Eduardo. Eu preciso de você. Só de você. Mas ele não soube como responder. Ele nunca soubera como. O vazio entre eles crescia a cada dia que passava, como se estivessem vivendo em mundos paralelos. Ela queria algo mais, algo profundo e real, mas ele não sabia o que era isso. Ele a tratava como uma acessória, algo que fazia parte de sua vida, mas não o centro dela. Os meses seguintes se tornaram uma rotina de frustração e desconforto. Elisabetta começou a se afastar. Ela procurou consolo em seus próprios amigos, em sua própria rotina, mas nada parecia preencher o vazio que se alargava entre eles. Eduardo, por outro lado, continuava com sua vida agitada, sem perceber o que estava acontecendo. Até que um dia, quando Elisabetta finalmente se cansou de esperar por algo que nunca chegaria, ela fez o que parecia ser o único caminho viável: pediu o divórcio. A decisão de Elisabetta pegou Eduardo de surpresa. Ele não sabia o que fazer com aquilo, não entendia como ela podia desistir tão facilmente. Mas, no fundo, ele sabia que havia algo errado. Ele sabia que tinha falhado, mas não sabia como consertar. Ela pediu para ir embora, para voltar para a casa de sua mãe, onde esperava encontrar algum tipo de paz. Eduardo não a impediu. Ele a viu ir, mas não tentou convencer ela a ficar. Ele estava tão absorvido em sua própria arrogância que não conseguiu enxergar o que perderia. Os meses que se seguiram foram um tormento silencioso para ambos. Elisabetta se mudou para a casa da mãe, tentando encontrar alguma forma de reconstruir sua vida. Eduardo continuou sua rotina de trabalho, mas sentia um vazio crescente dentro de si. O que antes era uma conquista, agora parecia uma prisão. Ele sentia que tinha tudo o que precisava, mas nada que realmente quisesse. Quando Elisabetta o procurou para assinar os papéis do divórcio, ela estava diferente. Mais forte, mais decidida. Era como se ela já tivesse se libertado de algo que ele ainda estava tentando entender. Eu não posso mais viver assim, Eduardo, ela disse, entregando os papéis. Eu não posso mais viver num casamento onde não sou mais vista, onde não sou mais importante. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, sentiu o peso de suas palavras. Mas, em vez de se aproximar, ele se afastou ainda mais. Ele não sabia como lidar com esse sentimento. No fundo, sabia que tinha falhado, mas estava preso em seu próprio orgulho. Foi nesse momento que ele percebeu que, apesar de toda a sua arrogância, ele a amava. Mas, infelizmente, já era tarde demais. 2 anos haviam se passado desde o dia em que Elisabetta e Eduardo tomaram caminhos separados. Ele tentava, à sua maneira, seguir em frente, focando em sua carreira e nos negócios. Mas, apesar das conquistas, havia um vazio crescente dentro dele. O luxo de sua vida milionária não preenchia o buraco deixado pela ausência dela. O remorso, a solidão e os constantes pensamentos sobre o que ele tinha perdido o consumiam a cada dia que passava. Ele se afundava no trabalho, fazendo todo o possível para não pensar nas falhas que cometera, na forma como tratara Elisabetta com indiferença e arrogância. O peso dessa perda se tornava mais insuportável a cada dia que passava sem que ele tomasse uma atitude. Foi em uma dessas noites solitárias, quando a saudade de Elisabetta parecia maior que o próprio ar que ele respirava, que Eduardo tomou uma decisão. Ele não poderia continuar vivendo assim. Ele sabia que o tempo não voltaria, mas ainda havia uma chance, uma última chance, de tentar se redimir, de procurar Elisabetta, de mostrar a ela o quanto se arrependera de tudo. Mesmo que fosse tarde, ele tinha que tentar. Ele se sentiu vazio sem a certeza de um perdão, mas sabia que sua vida não seria a mesma sem ao menos tentar. Na manhã seguinte, ele deixou o trabalho de lado e dirigiu até a casa onde Elisabetta e sua mãe, Dona Helena, haviam morado. Ele estava nervoso, as mãos suando ao volante, o coração acelerado pela ideia de finalmente se confrontar com o passado. O que ele não sabia era que aquela decisão iria mudar sua vida para sempre. Chegando à casa simples, Eduardo sentiu um aperto no peito.
A fachada não havia mudado muito desde os tempos em que ele frequentava aquele lugar. A casa estava mais silenciosa do que ele se lembrava, como se estivesse esperando por ele, pela reconciliação que ele nunca teve coragem de buscar. Ele estacionou o carro, sem pensar muito, subiu até a porta da frente. Bateu, hesitante, mas com uma esperança que ainda ardia em seu peito. Alguns segundos depois, a porta se abriu, e lá estava Dona Helena, a mãe de Elisabetta. Ela parecia mais velha, mais cansada. O tempo também havia sido cruel com ela, mas seus olhos ainda carregavam a mesma força silenciosa que Eduardo sempre lembraria. Eduardo, o que faz aqui? Dona Helena perguntou com a voz baixa, mas firme. Havia algo estranho em seu olhar, uma mistura de surpresa e tristeza. Eduardo ficou parado por um momento, sem saber o que dizer. Sua garganta estava seca, e ele mal conseguia falar. O peso das palavras que ele não havia dito se tornou insuportável. Ele não sabia como começar. Ele queria pedir perdão, se explicar, mas não sabia se seria suficiente. Eu vim tentar falar com Elisabetta. Eu sei que cometi um erro. Eu preciso falar com ela, Dona Helena. Eu preciso pedir desculpas. Eu sei que não posso voltar no tempo, mas eu quero tentar, ainda que seja tarde demais. A voz de Eduardo estava trêmula. O arrependimento transbordava de suas palavras, mas ele sabia que isso não era suficiente. Dona Helena o observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando cada palavra que ele dizia. O silêncio entre eles se arrastou por um tempo, até que ela finalmente falou, sua voz mais baixa e carregada de dor. Eduardo, eu sinto muito, mas não há mais como falar com ela. Elisabetta faleceu. Ela morreu há 1 ano. Aquelas palavras caíram sobre Eduardo como uma avalanche. Ele ficou imóvel, os olhos fixos em Dona Helena, sem conseguir processar o que ela acabará de dizer. A sensação de desorientação foi imediata. Ele não acreditava. Não podia acreditar. Ela morreu. Eduardo repetiu, a voz falhando. Mas como? Quando? Ela estava doente. Ele estava quase desesperado, tentando entender como tudo aquilo podia ser real. Dona Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse relembrando aquele período de dor. Quando falou novamente, a voz dela estava cheia de tristeza e resignação. Sim, Eduardo. Ela estava doente, havia sido diagnosticada com câncer. Ela tentou lutar, mas o câncer foi agressivo. E ela não quis que você soubesse. Ela não queria te dar essa preocupação. No final, ela estava sozinha no hospital. Eu estive lá com ela, mas você nunca apareceu. Nunca fez uma visita, nunca procurou saber como ela estava. Ela morreu sem conseguir se reconciliar com você. Eduardo se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras de Dona Helena eram como facadas no peito, e a dor que ele sentia era imensa. Ele tentou falar, mas a dor o impedia de fazer qualquer som. Não havia mais o que fazer. Não havia mais como se desculpar. Ela morreu, sozinha? Ele perguntou, a voz rouca, enquanto tentava segurar as lágrimas. Sim. Dona Helena suspirou. Ela me pediu para te dizer que ela te amou até o fim, Eduardo. Mas não aguentava mais a indiferença que você lhe deu. Ela nunca quis que você se sentisse culpado, mas você deveria ter dado mais atenção, deveria ter olhado para ela, Eduardo. Ela estava morrendo, e você sequer percebeu. As palavras de Dona Helena martelaram sua mente, e a culpa tomou conta de seu coração. Ele queria voltar no tempo. Queria ter feito as coisas de maneira diferente, mas sabia que isso não era mais possível. Ele ficou ali, em silêncio, tentando absorver o que estava acontecendo. A dor que ele sentia agora era mais profunda do que qualquer coisa que ele já tivesse experimentado antes. Ele finalmente entendeu o quanto Elisabetta significava para ele. Finalmente entendeu o peso do que havia perdido. Sem palavras, Eduardo se virou e saiu da casa de Dona Helena. Lá fora, o mundo parecia ter parado. Ele se sentou em seu carro e ficou ali, olhando para a rua vazia, tentando processar tudo. A última oportunidade de redimir-se havia passado.
O arrependimento era tudo o que restava. E, naquele momento, ele soube que viveria com essa dor pelo resto de sua vida. O mundo de Eduardo desabou de forma abrupta. Após ouvir a dolorosa revelação de Dona Helena sobre a morte de Elisabetta, a vida de Eduardo nunca mais foi a mesma. A perda foi devastadora, mas o que mais o consumiu foi a percepção de que ele nunca teve a chance de pedir desculpas, de se arrepender diante dela. Ele sabia que a única pessoa capaz de curar a ferida em seu coração era Elisabetta, e ela havia se ido para sempre. Nos meses seguintes, a vida de Eduardo seguiu seu curso, mas sem a menor cor. Ele estava lá fisicamente, mas sua mente e seu coração estavam em outro lugar. O homem que antes se destacava no mundo dos negócios, no meio de reuniões e contratos milionários, se tornou um fantasma. Ele não tinha mais interesse no que o rodeava. O império que ele havia construído parecia agora um fardo, e ele não conseguia encontrar mais satisfação em nada. Durante anos, ele se afundou cada vez mais na depressão. Ele vivia com uma dor constante, como se seu peito estivesse sendo esmagado o tempo todo. A culpa era avassaladora. Ele não podia se perdoar. Não podia aceitar que Elisabetta havia partido sem saber o quanto ele a amava. As noites se tornaram mais longas e os dias mais cinzentos. O peso da solidão era insuportável. Eduardo se afastou de amigos e colegas de trabalho. Aqueles que ainda tentaram se aproximar dele logo perceberam que ele não era mais o homem que costumava ser. Ele evitava até sair de casa, passando dias inteiros trancado em seu escritório, revivendo os erros do passado e se afundando em um mar de arrependimento. Ele tentava, a todo custo, preencher o vazio com o trabalho, mas nada parecia ser suficiente. Ele tentou buscar ajuda psicológica, mas a dor estava tão enraizada em seu ser que nada parecia fazer efeito. O terapeuta lhe dizia que ele precisava se perdoar, que ele precisava aceitar que não poderia mudar o que acontecerá, mas Eduardo não conseguia. Ele não conseguia aceitar a realidade. Sua mente se fechou em um ciclo vicioso de culpa e arrependimento. A dor da perda de Elisabetta era insuportável. Ela estava em todos os lugares, em cada pensamento, em cada memória. Às vezes, ele sentia que ela ainda estava ali, de alguma forma, observando com seus olhos profundos e tristes, esperando que ele tivesse feito as coisas de forma diferente. Mas ele não havia feito, e isso o dilacerava por dentro. A chegada de Clara. Foi nesse cenário sombrio que, anos depois, algo começou a mudar. A vida de Eduardo parecia um relógio parado, sem esperança de um recomeço. Mas o destino, por mais cruel que fosse, também tinha suas surpresas. Em uma tarde qualquer, um evento inesperado surgiu em seu caminho. Ele conheceu Clara. Clara era uma mulher simples, com uma vida modesta e um espírito acolhedor. Ela era completamente diferente de Elisabetta, mas tinha algo que, aos poucos, foi trazendo uma luz tímida para a vida de Eduardo. Eles se encontraram por acaso, em um café pequeno onde Eduardo costumava ir para evitar a solidão de sua casa. Ele se sentava ali, perdido em pensamentos, observando o movimento ao seu redor, mas sem realmente interagir com ninguém. Clara era amiga da dona do café. Ela tinha um sorriso aberto, uma energia positiva que parecia contagiar todos ao seu redor. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, Eduardo nem percebeu o impacto que ela teria em sua vida. Ela era simpática, mas não forçada. Não tentava agradar. Apenas existia de uma maneira calma e verdadeira, e isso parecia ser o que Eduardo mais precisava naquele momento. A leveza com que ela vivia o encantou. Nos primeiros encontros, Clara não soube muito sobre a dor de Eduardo. Ele era discreto sobre sua vida, e ela, por sua vez, nunca fez perguntas invasivas. Ela simplesmente se tornou uma companhia agradável para ele, uma presença constante nos dias em que ele tentava, sem muito sucesso, sair da sua bolha de tristeza. Com o tempo, Clara foi começando a perceber que Eduardo carregava algo muito pesado dentro de si. Ele estava fechado, mas a cada conversa, ela percebia que ele estava mais aberto, ainda que com muitas reservas. Era como se ele estivesse apenas à espera de alguém para ajudá-lo a dar o primeiro passo em direção à cura. Uma noite, após mais uma conversa cheia de silêncios desconfortáveis, Clara se aproximou de Eduardo. Com uma gentileza rara, perguntou: "Você sabe, Eduardo,
A vida tem seus altos e baixos, mas não podemos carregar o peso de tudo sozinhos. Às vezes, um erro não define quem somos, nem o que podemos ser. Não precisa se esconder. Você já fez o que podia, não é? Agora, o que você pode fazer é olhar para frente. Essas palavras, simples e diretas, mexeram com algo dentro de Eduardo. Ele nunca havia escutado algo tão claro e verdadeiro, vindo de alguém que mal conhecia. Ele sentiu que havia um caminho, uma pequena fresta de luz no meio da escuridão que ele tinha vivido por tanto tempo. O processo de cura. O processo de cura não foi rápido. Clara não fez milagres, mas sua presença foi fundamental. Ela nunca exigiu que ele esquecesse o passado ou que se afastasse de sua dor. Clara sabia que a dor fazia parte dele, mas também sabia que ele não deveria viver para sempre preso a ela. Ela o encorajou a aceitar a tristeza, mas não a deixar dominá-lo. Juntos, eles começaram a dar pequenos passos. Eduardo, pela primeira vez em anos, se permitiu rir de algo sem sentir culpa. Ele começou a retomar o contato com o mundo, ainda que de forma cautelosa. Clara o incentivou a sair mais, a não se esconder. Ela o levou a exposições, a restaurantes simples, a lugares que ele nunca teria considerado antes. Cada nova experiência, por mais simples que fosse, foi ajudando a restaurar o senso de vida que Eduardo achava ter perdido para sempre. Mas o maior passo de todos foi quando, finalmente, Eduardo tomou coragem para falar sobre Elisabetta com Clara. Ele nunca havia falado sobre ela com ninguém. Ele havia se fechado em si mesmo, guardando aquela dor sem dividir com ninguém. Quando ele finalmente compartilhou sua história, Clara ouviu com empatia, sem julgamento e sem pressa de dar conselhos. Ela simplesmente estava lá, ao seu lado, como alguém que o aceitava com toda a sua complexidade e dor. "Eu entendo, Eduardo", ela disse, com uma voz suave. "Mas você não pode viver do passado. Elisabetta teve sua vida, e agora é a sua vez de viver a sua. O que você faz com isso é o que importa." Aos poucos, Eduardo começou a acreditar que poderia seguir em frente. Ele não esqueceria Elisabetta, mas aprendeu que a vida não precisava ser marcada pela dor da perda. Ele poderia aprender a honrá-la, sem ser consumido por ela. Um novo começo. A relação de Eduardo com Clara se fortaleceu com o tempo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, ao lado dela, ele havia começado a reconstruir sua vida. A presença dela, silenciosa e constante, foi o que ele precisou para começar a se permitir ser feliz novamente. Quando Eduardo finalmente se levantou de sua depressão, ele olhou para o horizonte e soube que, embora nunca pudesse apagar o que aconteceu, ele agora tinha a chance de escrever um novo capítulo. E, dessa vez, ele faria diferente. Eduardo estava caminhando pelas ruas da cidade, com a mente distante. Ele tinha ido almoçar em um restaurante perto de seu escritório e agora, após a refeição, se sentia um pouco mais leve. Mas, ao mesmo tempo, a saudade de Elisabetta ainda o perseguia. O tempo havia passado, e a dor da perda se transformará em uma cicatriz que ele carregava, silenciosa, mas ainda muito presente. Mesmo com Clara ao seu lado, com quem ele estava reconstruindo sua vida, ele sabia que nunca poderia apagar tudo o que havia vivido com Elisabetta. Enquanto ele caminhava em direção ao seu carro, se distraindo com seus próprios pensamentos, foi interrompido por uma voz suave, mas cheia de urgência. "Por favor, senhor, você poderia me ajudar?" Eduardo olhou à sua volta e viu uma jovem mulher, de aparência abatida e com roupas sujas, pedindo ajuda. Ela parecia ter seus 22 anos, mas seus olhos, cansados, pareciam refletir uma vida muito mais difícil do que alguém de sua idade deveria enfrentar. Ela estava sentada no canto de uma calçada, com uma criança recém-nascida, ainda enrolada em um cobertor, deitada em um banco próximo. "Você está precisando de ajuda?" Eduardo perguntou, aproximando-se dela, surpreso pela sua coragem em pedir ajuda naquelas condições. Ela levantou os olhos para ele e, por um instante, seus olhares se cruzaram. Um sorriso triste apareceu em seu rosto, mas seus olhos mostravam uma dor profunda. "Sim, por favor, senhor. Eu preciso de algo para alimentar minha filha. Ela está ali." Ela apontou para o banco,
onde o bebê estava dormindo tranquilamente, alheio ao mundo ao seu redor. O coração de Eduardo apertou ao olhar para o bebê. A imagem da criança tão vulnerável o tocou de forma inusitada. Ele se lembrou da própria solidão que sentirá em outros tempos e se viu, de repente, motivado por uma vontade de ajudar. "Quanto você precisa?" ele perguntou, abrindo a carteira. A situação parecia urgente e ele não hesitou em agir. "Qualquer coisa. Se você puder me dar uns 20 reais, talvez consiga comprar algo para ela e para mim. Mas, se for possível, qualquer valor vai ajudar", ela disse, ainda com a voz suave, mas cheia de gratidão, sem pedir mais do que precisava. Eduardo tirou 300 reais de sua carteira e colocou a quantia nas mãos dela. Ele não pensou duas vezes, sentindo que aquele gesto era o certo a se fazer. Aquela mulher e a criança poderiam estar vivendo nas ruas, mas naquele momento, ele tinha a chance de fazer algo bom. "Aqui está. Espero que isso ajude você e sua filha. Fique bem e cuide dela." A mulher ficou em silêncio, olhando para os 300 reais em suas mãos. Ela parecia não acreditar, com os olhos marejados, sem conseguir esconder a emoção. "Muito obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para nós. Deus te abençoe, Senhor." Eduardo deu um sorriso discreto. Com um aceno, virou-se para seguir seu caminho. Mas, antes de entrar no carro, uma sensação de inquietação tomou conta de sua mente. Algo naquela mulher parecia familiar, algo que ele não conseguia entender completamente. Ele não sabia o que era, mas, de alguma forma, ele sentiu que o encontro não tinha sido apenas por acaso. Algo estava ali, esperando para ser descoberto. Ele entrou no carro e olhou para o relógio. Era tarde da tarde, e uma memória repentina invadiu sua mente. Aquele dia era o aniversário de Elisabetta. Eduardo sempre lembrava dessa data, mesmo que não quisesse. Era inevitável. Ele sabia que deveria ir ao cemitério e prestar sua homenagem. Talvez isso fosse uma forma de se redimir, uma maneira de lidar com a culpa que ainda sentia por tudo o que aconteceu. Ele decidiu, então, que iria até lá, levaria flores e ficaria um tempo sozinho, refletindo. O caminho até o cemitério foi tranquilo, e Eduardo se perdeu em seus próprios pensamentos. Ele se lembrava das conversas que teve com Elisabetta, dos momentos felizes, mas também das brigas e das separações. Ele se perguntava se algum dia ela soubera o quanto ele a amava, mesmo sendo tão negligente. Agora, não havia mais tempo para tentar fazer as pazes. O destino havia sido cruel. Depois de alguns minutos de incerteza, Eduardo decidiu que precisava seguir em frente. Ele precisava ir até o túmulo de Elisabetta, como planejava, mas não conseguia deixar de se perguntar o que a mendiga estava fazendo ali, naquele exato momento. Ele respirou fundo, se afastou da visão da jovem e seguiu em direção ao túmulo. O coração batia mais rápido, e seus pensamentos estavam um turbilhão. O que ele iria descobrir? O que aquela mulher poderia ter a ver com Elisabetta? Ao se aproximar do túmulo de Elisabetta, Eduardo colocou as flores sobre a lápide e se ajoelhou. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se conectar com sua saudade, com os momentos felizes que passou ao lado dela. "Feliz aniversário, Elisabetta. Eu ainda sinto sua falta. Me perdoe por tudo o que eu não fui. Eu só queria ter sido melhor. Queria ter feito as coisas de forma diferente." Ele ficou ali por um tempo, imerso em seus pensamentos e arrependimentos. Mas a sensação de desconforto que sentia desde que viu a jovem no cemitério ainda o perturbava. Ele sabia que algo estava acontecendo ali, algo que ele precisava descobrir. Foi então que, antes que pudesse se levantar, ouviu um choro suave. Era um som baixo, mas muito claro no ambiente silencioso do cemitério. Eduardo olhou para o lado e viu a mesma mulher que ele havia ajudado mais cedo, a jovem de 22 anos, com o bebê nos braços. Ela estava parada diante do túmulo de Elisabetta, chorando silenciosamente. Eduardo ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer. Como aquela mulher sabia de Elisabetta? Como ela estava lá, exatamente no mesmo momento em que ele estava visitando o túmulo? E por que ela estava chorando tão profundamente diante de uma mulher que ele pensava que estava tão distante de sua vida? Eduardo não conseguia tirar a cena da cabeça. A jovem mulher,
a mendiga com o bebê nos braços, chorando diante do túmulo de Elisabetta. Ele não conseguia entender como aquilo fazia sentido. Ela parecia tão familiar, mas ele não tinha a menor ideia de quem fosse. O fato de ela estar lá, naquele exato momento, diante do túmulo de Elisabetta, parecia mais que uma simples coincidência. Algo estava errado, mas ele não conseguia apontar o quê. Naquela noite, quando se deitou, o rosto da mendiga apareceu em sua mente repetidamente. Ele revivia cada momento, as lágrimas dela, o olhar de agradecimento. A resposta estava ali, mas ele não conseguia conectar as peças. Ele sabia que precisaria de mais respostas. Precisava descobrir o que aquela jovem mulher tinha a ver com Elisabetta. Por que ela estava ali? Como ela conhecia Elisabetta? Os dias seguintes foram marcados pela inquietação. Eduardo não conseguia parar de pensar nela, e isso o impelia a tomar uma decisão. Ele tinha que encontrar aquela mulher. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas algo dentro dele lhe dizia que havia algo importante ali, algo que ele precisava entender. Em vários momentos, ao caminhar pelas ruas da cidade, ele tentava avistá-la. Passava por lugares onde ela poderia estar, olhando por entre os transeuntes, observando se a encontrava em algum canto da cidade. Mas ela nunca aparecia. Não importava onde ele procurasse, ela não estava ali. A obsessão começou a tomar conta de Eduardo. Ele não conseguia mais se concentrar em seu trabalho, e sua mente estava completamente tomada pela figura da mendiga. Ele pensava sobre o que ela poderia significar. Mas, por mais que tentasse, nada fazia sentido. Ele sabia que precisava saber mais sobre ela. Foi numa manhã fria de inverno, enquanto tomava seu café em um pequeno café perto de sua casa, que ele a avistou novamente. Era uma cena tão simples, mas, para Eduardo, foi como uma explosão. Ele estava sentado à mesa, distraído, mexendo em seu celular, quando, de repente, seus olhos se levantaram e ele a viu. Era ela, a mendiga. Agora, parecia estar mais arrumada, mas ainda com o semblante marcado pela dureza da vida. Ela estava entrando na cafeteria, com o bebê nos braços. Eduardo não hesitou. Levantou-se rapidamente, quase derrubando sua cadeira, e foi em sua direção. Quando ele se aproximou, ela pareceu não perceber sua presença. Estava em uma conversa com o garçom, pedindo algo simples, talvez um café ou uma pequena refeição para o bebê. Eduardo, de maneira firme, a interrompeu. Você é a mesma mulher que estava no cemitério, diante do túmulo de Elisabetta. O que você estava fazendo lá? Ela levantou os olhos, claramente surpresa por ser abordada assim, mas logo seus olhos se suavizaram. Ela reconheceu Eduardo imediatamente, mas, ao contrário do que ele imaginava, não parecia estar assustada. Ela parecia apenas cansada, como se estivesse vivendo um fardo há muito tempo. A expressão em seu rosto, por mais jovem que fosse, parecia carregar uma dor que não condizia com sua aparência. Sim, sou eu. Eu estive no cemitério porque aquele túmulo é da minha mãe, ela respondeu, com uma voz suave, quase como um sussurro. Ela não parecia nervosa, mas Eduardo sentiu um frio na espinha. Eduardo ficou em choque. Sua mente, que até então estava cheia de dúvidas e confusão, agora foi tomada por uma avalanche de pensamentos. A mulher diante dele não era apenas uma mendiga, não era uma estranha qualquer. Ela era filha de Elisabetta. Não poderia ser. Mas, ao mesmo tempo, o que mais poderia explicar sua presença diante do túmulo, a conexão entre elas? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você tem um tempo para conversar? Perguntou ele, um pouco nervoso. Ela o olhou, surpresa, mas não parecendo desconfortável. O bebê nos seus braços balbuciou algo, e ela sorriu de leve, antes de responder. Claro, o que você precisa, senhor? Ela parecia desconfiada, mas educada. Gostaria de convidá-la para ir à padaria, tomar um lanche. Eu sei que você deve estar cansada, hein? Eu realmente gostaria de conversar mais com você, de entender o que aconteceu. Fique à vontade, é só um simples lanche. Não quero incomodar. Eduardo, apesar da gentileza em suas palavras, ainda parecia desconfortável, talvez por não saber exatamente o que estava buscando com aquela conversa.
Ela hesitou por um momento, olhando para o bebê, mas logo assentiu. Está bem, senhor. Eu aceito o convite. Eles caminharam em direção à padaria, e durante o trajeto, Eduardo não conseguiu deixar de notar o jeito cuidadoso com que a jovem segurava a filha, sempre protegendo-a, como se o mundo todo estivesse contra elas. Era impossível não sentir a dor e o cansaço em seu olhar. A jovem, embora aparentasse ser forte, trazia consigo um peso que ele não sabia como aliviar. Na padaria, Eduardo pediu um lanche simples para ela e um suco para o bebê. Sentei-se com ela em uma mesa afastada, tentando estabelecer um ambiente mais tranquilo, onde as palavras fluíssem sem pressa. Ele se sentia ansioso, mas sabia que precisava fazer as perguntas certas, para entender o que estava acontecendo. Queria entender a dor daquela jovem mulher e o que a conectava à sua ex-esposa. Você falou sobre sua mãe, Elisabetta. Pode me contar mais sobre isso? Como foi para você perder alguém tão importante, tão jovem? Eduardo perguntou, com a voz carregada de curiosidade e pesar. A jovem respirou fundo e olhou para o bebê em seus braços, como se buscasse coragem. Minha mãe morreu quando eu ainda era um bebê. Ela não teve a chance de me criar. Eu não lembro dela, mas minha avó, mãe dela, foi quem me criou. Ela foi minha mãe de verdade. Eu tinha a certeza de que ela sempre me amou. Ela pausou por um momento, as lágrimas brilhando nos seus olhos. Quando ela faleceu, eu fiquei completamente sozinha. Não sabia o que fazer. Acabei na rua, sem ter para onde ir. Eduardo ouviu atentamente, tentando controlar o turbilhão de emoções que se formavam dentro dele. As palavras dela estavam pesando em seu coração, e ele sentia uma espécie de arrependimento e culpa se apoderando dele. Era difícil imaginar que a jovem mulher à sua frente, agora com um bebê tão pequeno, tivesse passado por tanta dor. Então, depois que sua avó faleceu, você, como conseguiu sobreviver? Onde foi viver? Eduardo perguntou, ainda tentando entender os detalhes dessa história. Eu tentei me manter, mas a vida nas ruas não é fácil. Acabei encontrando um homem, o pai da minha filha. Fiquei grávida, mas ele não quis saber de mim. Me abandonou assim que soube da gravidez. Não consegui pagar o aluguel, e foi assim que fui despejada. Acabei morando nas ruas, com minha filha. É difícil, senhor, muito difícil. Mas, ao menos, tento dar o melhor para ela. A resposta da jovem caiu sobre Eduardo como uma maré de confusão e desespero. Ele sabia que havia algo mais ali, algo que não se encaixava completamente. Ele olhou para o bebê nos braços dela, o olhar perdido em meio ao peso da conversa. Algo não estava certo, mas ele ainda não conseguia compreender o que. Ele sentia uma necessidade urgente de entender o que realmente se passava, de saber mais sobre aquela vida de sofrimento. Eduardo sabia que precisava investigar a fundo. A história estava fazendo sentido, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia acreditar que a vida de sua ex-esposa, Elisabetta, tivesse se entrelaçado de tal maneira com a de uma jovem mulher desconhecida para ele. Ele sentia como se tivesse perdido algo importante, algo que poderia ter sido parte de sua vida. Após o encontro na padaria, Eduardo ficou ainda mais determinado. Ele precisava de respostas. Ele sabia que essa jovem mulher, aquela que vivia nas ruas, era parte de algo muito maior, algo que ele não sabia. Ela poderia ser sua filha. Não fazia sentido. Ele precisava ir mais fundo. Depois de refletir por dias, Eduardo decidiu que iria tirar aquela jovem mulher e seu bebê das ruas. Ele não podia mais ver aquela realidade, sabendo que ela e a criança estavam sendo deixadas à própria sorte. Não fazia sentido. Ela, que parecia tão forte, não merecia viver daquela maneira, e a criança, aquela criança que ele via nos braços dela poderia ser sua filha. Ele sentia isso no fundo do coração. Por isso, Eduardo alugou uma casa, um lugar confortável, discreto, longe da agitação da cidade. Ele ofereceu a ela um novo começo, um novo lar para ela e para o bebê. Sem hesitar, ele lhe disse: "Você vai ficar aqui, você e sua filha. Não há mais motivo para vocês estarem na rua." Ela o olhou, surpresa, quase incrédula com a oferta.
em seus dias mais sombrios, ela imaginou que alguém como ele, um homem tão distante de sua realidade, faria algo assim por ela. Não sabia o que pensar, mas aceitou. A gratidão nos seus olhos falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Nos dias seguintes, Eduardo se empenhou em ajudá-la a se adaptar à nova vida. Ele cuidava para que tivesse comida, roupas, o mais importante, conforto. Ele sabia que a jovem ainda estava marcada pela dura experiência que viverá nas ruas. Mas ele queria ajudá-la a curar as feridas, tanto físicas quanto emocionais. Ele não sabia exatamente por quê, mas sentia que havia algo profundamente importante entre ele e ela. Porém, a pulga atrás da orelha ainda não o deixava. Uma ideia persistente o atormentava. Será que essa mulher realmente poderia ser sua filha? A conexão que ele sentia com ela parecia cada vez mais forte, e ele não conseguia mais ignorar o sentimento crescente de que sua vida estava de alguma forma entrelaçada com a dela. Mas ele precisava de uma confirmação. Precisava saber a verdade, para que todas as peças se encaixassem. Foi então que Eduardo decidiu tomar uma atitude mais drástica. Ele a levou para um hospital, querendo garantir que tudo estivesse bem com ela e com a criança. Afinal, ela havia vivido em condições precárias por tanto tempo. Ele pagou pelos exames médicos, por consultas e até por um acompanhamento psicológico, para garantir que a jovem mulher e a bebê estivessem bem. Enquanto a jovem fazia os exames, Eduardo ficou na sala de espera, nervoso. Seu coração estava batendo rápido. Havia algo dentro dele, uma ansiedade inexplicável, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada de uma vez por todas. Depois de algum tempo, o médico entrou. A jovem mulher estava sentada na cadeira, olhando fixamente para ele, e Eduardo pôde ver que ela parecia ansiosa também. O médico se aproximou, com um olhar sério, disse: "Senhor Eduardo, a jovem e a criança estão bem. Os exames mostraram que estão saudáveis. No entanto, há algo mais que precisa ser discutido. Eu entendo que você tem algumas dúvidas, e acredito que a situação é mais complexa do que parece." Eduardo olhou para o médico, confuso. "O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer sobre a situação?" O médico olhou para ele com cautela e então revelou: "Fizemos, a pedido do senhor, o exame de paternidade, como solicitado. E, senhor Eduardo, a verdade é que você é pai da jovem." As palavras soaram como um trovão, reverberando em seus ouvidos, enquanto Eduardo congelava na cadeira. Seu mundo desabou por um instante. Ele olhou para a jovem mulher, que também parecia atonita, mas agora com uma expressão que ele só conseguia interpretar como uma mistura de alívio e angústia. As peças finalmente estavam se encaixando. Você é meu pai." A jovem murmurou, o choque tomando conta de sua voz. Eduardo sentiu as pernas tremerem. O que ele sentia agora era um emaranhado de emoções. Medo, arrependimento, raiva e, acima de tudo, um amor que nunca soubera que existia. Como ele não soubera? Como pôde viver todos esses anos sem saber da existência de uma filha? A dor de perder Elisabetta foi grande, mas agora, perder uma filha que ele nunca soubera que tinha, era algo ainda mais devastador. Eu não sabia. Eu não sabia que você era minha filha." As palavras saíram lentamente, como se Eduardo estivesse tentando entender tudo o que estava acontecendo. O silêncio entre os dois parecia uma eternidade. A jovem olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções. "Eu não sabia também. Eu nunca soube quem era meu pai. Minha mãe nunca falou sobre você. Eu cresci sem saber de onde vinha. Só sabia que tinha uma mãe e uma avó que me amavam." Eduardo sentiu uma pressão no peito, a dor de todas essas ausências. A história deles parecia ter sido escrita nas sombras do destino, com tantas lacunas e segredos. Ele tinha uma filha, e essa filha estava aqui, diante dele, vivendo uma vida difícil, sem saber a quem recorrer, sem saber que ele era a única pessoa que poderia ter-a acolhido. Agora, tudo fazia sentido. A razão pela qual ele sentia uma ligação tão forte com aquela jovem mulher, a razão pela qual ele não conseguia tirá-la da cabeça, tinha uma explicação. Ele a ajudara, mas a verdadeira razão por trás de tudo isso era que ela era sua filha, e ele tinha perdido a chance de ser pai quando deveria.
Eduardo, sentindo o peso da realidade se impondo, tomou uma decisão firme. Você vai ficar aqui comigo. Não há mais voltar. Vou cuidar de você e de sua filha. E vou ser o pai que você sempre mereceu. Ele olhou para ela com uma determinação renovada, mas também com uma tristeza profunda. Ele havia perdido muito tempo, mas agora ele faria tudo o que fosse possível para reconectar com ela. A jovem, embora ainda atordoada pela revelação, finalmente sorriu timidamente. Eu não sei o que dizer, mas obrigada, Senhor, obrigada por tudo. Ele sorriu, tentando esconder as lágrimas que se formavam em seus olhos. Não precisa me agradecer, filha. Nunca foi tarde demais. Eduardo estava nervoso, embora tentasse disfarçar. Ele se sentia no limiar de algo importante, algo que mudaria não apenas a sua vida, mas também a de Clara, sua esposa, e o futuro de sua nova filha. Ele não sabia o que esperar da reação de Clara. Tudo parecia tão imprevisível agora. Ele se lembrava de como ela o apoiara em sua recuperação emocional após a perda de Elisabetta e da dor que ele sentirá, e sabia que, embora ela fosse compreensiva, este seria um momento de grande tensão e revelações. Ele chamou Clara para um almoço especial. Queria fazer isso de maneira tranquila, sem pressa, para que todos pudessem processar a novidade com calma. Preparou tudo com o máximo de cuidado, até mesmo com alguns pratos que Clara adorava, uma tentativa de amenizar a tensão que ele sentia. Quando Clara chegou à mesa, ela sorriu e se sentou, reparando na forma como Eduardo estava agindo. Você está estranho hoje, querido. O que está acontecendo? Parece que tem algo que você quer me contar. Ele deu um sorriso sem graça, tentando controlar o nervosismo. Na verdade, eu queria te mostrar algo. Alguém muito importante. Vou chamar ela agora. Clara ficou curiosa, mas não desconfiava de nada. Eduardo se levantou e foi até a sala de estar, onde Clara sabia que a jovem e o bebê estavam esperando. Ele deu um olhar para a jovem, que estava nervosa também, com a pequena nos braços, mas a olhou com um sorriso acolhedor. Era o momento. Ele estava pronto para fazer a revelação. Eduardo, com a voz embargada, fez a apresentação. Clara, eu gostaria de te apresentar alguém muito especial. Esta é a minha filha, Maria Clara. Clara olhou surpresíssima, e então as palavras de Eduardo ficaram ainda mais pesadas. Sim, ela é minha filha biológica. Eu não sabia dela até recentemente. Eu sou o pai dela. A revelação caiu como uma bomba. Clara não soubera o que pensar de imediato, mas o sorriso de Maria Clara e o bebê nos seus braços foram como uma chave que destrancava a alegria. Era como se ela sentisse que isso fazia parte do destino, um elo invisível que estava finalmente se cumprindo. Clara olhou para Maria Clara com gentileza e, com os olhos marejados, se aproximou. É um prazer te conhecer, Maria Clara. E essa é a minha netinha, não é? Ela sorriu para a bebê nos braços da jovem, sua emoção transbordando. Eduardo sentiu um alívio enorme, mas também uma grande dor. Ele olhou para Clara, sem saber o que esperar de sua reação, e então viu o olhar sincero de aceitação dela. Era claro que ela havia entendido tudo o que ele sentia. No entanto, a emoção de Clara foi além da surpresa. Ela parecia genuinamente feliz, embora um pouco chocada. Mas, o mais importante, era que Clara não sentia raiva, não estava magoada. Ela parecia abraçar aquele momento como algo divino, um presente inesperado. Eu não sabia de tudo isso, Clara disse, com um sorriso apertado, tentando segurar a emoção. Mas eu sou muito grata por ter a chance de conhecer você, Maria Clara. E por ter essa netinha maravilhosa também. Enquanto as palavras de Clara ecoavam pela sala, Eduardo olhou para a jovem e sentiu uma alegria que ele nunca imaginara que sentiria. Ele havia perdido tanto, mas agora parecia que estava ganhando algo muito precioso de volta. Ele havia reencontrado a filha que nem sabia que tinha, e ainda mais, encontrava nela a chance de uma nova vida e uma nova família. Clara acariciou suavemente a bebê e olhou para Maria Clara. Eu sei que não posso ser mãe biológica de você, mas eu sempre estarei aqui para você e para a sua filha. Eu quero te ajudar. Quero que vocês façam parte da nossa família. Quero ser sua mãe, ou quem sabe,
mais como uma segunda mãe, mas com todo o amor que você e sua filha merecem. Maria Clara, com os olhos cheios de lágrimas, sorriu e abraçou Clara com força, como se toda a dor acumulada em sua vida tivesse sido derretida naquele momento. Eu não sei o que dizer, mas obrigada, obrigada por aceitar a mim e minha filha assim. Eduardo observou a cena, tocado. Ele sabia que Clara havia feito uma escolha difícil, mas ela estava permitindo que sua filha e neta fizessem parte de sua vida. Isso significava mais para ele do que qualquer outra coisa no mundo. Os anos passaram, e a vida seguiu seu curso. A casa de Eduardo se transformou em um lar preenchido por risos e carinho. Maria Clara e sua filha cresceram rodeadas de amor e apoio. E Clara, mesmo com a esterilidade que carregava como uma dor silenciosa, encontrou um novo propósito, dando amor incondicional à jovem como uma mãe, e à bebê como uma avó amorosa. A cada aniversário de Elisabetta, Eduardo e Clara prestavam uma homenagem a ela, lembrando-se com carinho de tudo o que viveram juntos. Mas, agora, com a presença de Maria Clara, e o sorriso inocente de sua neta, a dor da perda já não era mais tão pesada. Eles sabiam que Elisabetta, de alguma forma, ainda vivia no coração deles, e isso trazia conforto. A família que se formou naquela casa era única, mas também era a verdadeira definição de amor. Um amor que não entendia as limitações da biologia, mas que encontrava espaço para curar as feridas do passado. Maria Clara e sua filha eram a promessa de um novo começo para todos, e juntos, começaram a trilhar o caminho de uma vida cheia de amor, aprendizado, acima de tudo, aceitação. O que o destino separou, o amor reconstituía, e, agora, ninguém mais se sentia sozinho.